Para você que gosta de café, para você que gosta de Bíblia, para você que gosta do Reverendo Hernandes, chega mais, se acomoda, pega a sua Bíblia, a gente vai começar o Trocando Ideias já já. Pastor Hernandes, como é que vai? Tô animado, animadíssimo. Tomou seu cafezinho lá? Tomei um cafezinho lá para não instigar muita gente aqui. Trocando Ideias 268 vai começar depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui com você. Obrigado pela sua companhia conosco aqui no Trocando Ideias. Obrigado, Reverendo Hernandes, pelo seu tempo conosco aqui. Privilégio estar aqui. Nós temos 3 perguntas incríveis para o programa de hoje. Vamos lá, então. Eu começo, então, com a participação da Michele Rocha. Olá, Tiago e Reverendo Hernandes, graça e paz. Uma dúvida que me aflige, mas gostaria muito da resposta do pastor, por quem eu tenho muita admiração. Se tudo já está predestinado conforme a vontade de Deus, quem somos nós para pedir em oração a intercessão de Deus em favor de determinada causa? E sei que há relatos na Bíblia de causas atendidas por pessoas justas, mas já não estava predestinado isso? Tenho até vergonha de uma dúvida dessa, mas é algo que vivo pensando por aqui. Deus abençoe vocês, um abraço. Essa é a participação da Michele. Pergunta muito boa, né? Muito boa. Então vamos compreender isso aqui. Deus é soberano. Isso significa que Deus tem o controle de tudo. Ele não perde as rédeas, ele não é pego de surpresa. Ele não chega diante de uma causa impossível. Deus é eterno, ele é onisciente. Isso significa dizer que Deus enxerga na curva, Deus enxerga no escuro, que Deus não tem a temporalidade que nós temos, passado, presente e futuro. Para ele, 1000 dias é como um ano com 1000 dias. Ele está lá no fim, como está aqui agora, como esteve ontem no passado. Tudo no seu eterno agora. Então Deus não é colhido de surpresa. Mas isso não significa que as coisas estão rigorosas e engessadamente definidas a ponto de nós termos robozinhos, sermos apenas soldadinhos de chumbo, sem liberdade. Porque em não havendo liberdade, não há responsabilidade. Outro ponto importante na resposta é que Deus, sendo soberano, ele escolheu agir mediante as orações. A Bíblia diz, nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Então, aqueles que acham que a oração não muda nada, que a oração não muda circunstâncias, que a oração não muda pessoas, não estão calçados na verdade. Deus muda a circunstância. Deus muda pessoas mediante a oração. Não é que a oração em si seja poderosa, ela não o é. Poderoso é Deus que responde à oração. Mas é Deus quem determinou agir por meio da oração do seu povo. De tal maneira que a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina, une o altar da terra com o trono do céu. Lá em Apocalipse capítulo 8 diz que as orações sobem do altar, chegam no trono e esse incenso é derramado sobre a terra e há relâmpagos e trovões. Ou seja, as orações que sobem até Deus retornam da parte de Deus como intervenções soberanas de Deus na história. Então, você deve orar, você precisa orar, você precisa crer que Deus vai ouvir sua oração e por meio da oração, Deus cura os enfermos, Deus liberta os cativos, Deus restaura os caídos, Deus salva os perdidos, Deus faz maravilhas. Em resposta à oração. Amém. Então, pastora Sabrina pode continuar orando pelo casamento dela, para ela casar? Pode e deve. Pode. É desse jeito.
A gente está numa campanha forte aqui de oração pelo casamento da Sabrina. A próxima pergunta é da Geni Oliveira. Queridos irmãos Tiago e pastor Hernandes, eu gostaria de saber sobre o texto de Tiago, onde ele fala sobre a fé e as obras. Pareceu-me haver discordância quanto a esse tema de fé e obras. O senhor poderia me ajudar a entender? Desde já obrigado e que Deus abençoe sempre esse ministério. Muito obrigado, Geni. Muito boa pergunta da Geni. Veja, o livro de Tiago, a carta de Tiago, dizia que esse Tiago aí não é o Tiago apóstolo, irmão de João. Esse Tiago, irmão de João, foi assassinado por ordem do rei Agripa I em Jerusalém, conforme narrado em Atos 12. Esse Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que foi presidente do Concílio de Jerusalém, um dos colunas da igreja de Jerusalém. Ele escreveu essa carta, e essa carta é chamada de Provérbios do Novo Testamento, é a carta prática. Lutero teve até dificuldade de aceitar essa carta no cânon, chamando-a de carta de palha, porque ele não entendeu Tiago, achando que Tiago estaria contradizendo Paulo, que diz que a justificação é pela fé, independente das obras. Quando Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Dá a impressão, a princípio, à primeira vista, que Tiago está batendo cabeça com Paulo, o que não é verdade. Então, vamos entender. Paulo e Tiago estão olhando o mesmo cenário, mas em perspectivas diferentes. Paulo está olhando para a causa da salvação e dizendo que é só pela fé, independente das obras. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras. A salvação é pela fé para as obras. De tal maneira que quando você olha a causa da salvação, é pela fé. Mas Tiago não está olhando a causa. Tiago está olhando o resultado, a evidência, a consequência. E a evidência da salvação são as obras. Se você está falando da causa, é fé. Se você está falando da consequência, é obra. Por exemplo, Efésios 2, 8 a 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você quer provar a fé de alguém? Olha as obras. Se não tem obras, essa fé não é verdadeira. Não é salvação pelas obras, nem salvação pela fé mais as obras. É salvação pela fé que demonstra boas obras. Eu acho que a dificuldade fica sanada dessa forma. O senhor poderia explanar rapidamente o que seriam as obras? Obra é tudo aquilo que você faz para a glória de Deus, para o bem do próximo. Então, desde um copo de água que você der, desde matar a fome de um faminto, desde estender a mão ao necessitado, desde consolar o aflito, desde realizar as obras que a lei ordena. Tudo isso aí você está fazendo, não para você mesmo, como os fariseus queriam fazer, mas você faz por amor ao próximo e para a glória de Deus. Está escrito lá em Mateus 5,16, é que os homens verão as vossas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Então você faz para os homens, mas é Deus que recebe a glória. Perfeito. Muito bem, vamos em frente aqui. A nossa próxima pergunta veio da África. Se você está, por exemplo, na Austrália, na França, se você está em Minas Gerais, mande sua pergunta para cá, trocandoideias@lpc.org.br. Faça como o Faustino fez, que ele nos enviou essa pergunta. Saudações, pastor Hernandes, meu nome é Faustino, eu sou da Angola. Primeiramente, quero dizer que o senhor tem sido uma grande inspiração para mim, como ministro da Palavra de Deus. E ele comenta aqui, às vezes eu me sinto desencorajado para pregar expositivamente, porque sinto que a congregação, a maior parte da congregação, não parece ter interesse pelas Escrituras. E ele pergunta, qual é a estratégia que o senhor tem usado no seu ministério para manter-se motivado além da oração? Veja bem, vamos voltar à pregação expositiva, né?
É claro que uma igreja precisa ser acostumada com o cardápio suculento da pregação expositiva. O que eu posso garantir é que a igreja que se acostuma com a pregação expositiva não quer mais outro estilo. Porque a pregação expositiva não enaltece o pregador pela sua eloquência, pela sua criatividade, mas exalta a palavra de Deus. Depois de uma mensagem expositiva, o auditório não sai dizendo que grande pregador, mas sai dizendo que grande Deus, que palavra maravilhosa, como é bela a palavra de Deus, como é preciosa a palavra de Deus. Meu conselho é ele não desistir da pregação expositiva. Ele, numa linguagem bem nossa aqui brasileira, diz que quando um cavalo não quer beber água, você joga sal na boca dele e ele vai querer beber água. É mostrar a doçura da Bíblia, o sabor da Bíblia, a preciosidade da Bíblia, mostrar a beleza da Bíblia. E as pessoas vão querer conhecer essa Bíblia. E elas vão transicionar de uma pregação, às vezes centrada no homem, ou uma pregação que exalta o conhecimento, a eloquência do pregador, para uma pregação que debulha a Escritura, que dá trigo em vez de palha para o povo. Então, mantenha-se firme nesse propósito, né? Eu confesso a você, Tiago, e em resposta a ele, eu sou muito motivado. E eu falei isso ontem à noite. Pela correria da vida, às vezes eu vou para a igreja cansado, vou exausto. Às vezes o meu corpo está pedindo cama, mas eu estou indo para a igreja para pregar. Pegando um trânsito pesado às vezes. Mas quando eu prego, parece que eu dormi uma noite de 8 horas. Parece que eu tomei uma B12 na veia. Porque é tão empolgante, é tão desafiador, é tão glorioso, é tão recompensador você ser portador da palavra de Deus e ver como o povo acolhe essa palavra, que isso renova o ânimo constantemente, constantemente, constantemente. Eu sempre brinco assim, se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. E queria pregar nas 10 vidas. E o meu sonho, o meu desejo, a minha oração tem sido essa, eu quero pregar até o último momento da minha vida. Hoje eu estava comentando nos bastidores aqui, desculpa de estender um pouco, sobre a morte do Rui Barbosa, que foi o grande orador brasileiro, né? Incomparavelmente o maior orador que o Brasil já teve. E ele na hora final da vida dele, na semana da morte dele, ele ainda chamou os líderes da Bahia, que estava numa eleição lá, e ele fez um discurso com tanta veemência como se estivesse na cátedra. E logo naquela semana ele adoeceu para morrer. E as últimas palavras dele foram em resposta à esposa. Ela perguntou, você está sabendo quem sou eu? E ele, com a voz já debilitada, disse, então. E morreu. Eu gostaria de pregar, e pregar, e pregar, até meu último fôlego de vida. Esse é o meu desejo. Motivado. É isso. É isso. Faustino, um abraço para você aí em Angola. Eu tenho aqui um recadinho para você que está em casa. Se você está procurando uma igreja, você quer uma igreja que tenha pregação expositiva à vontade, eu passo a palavra agora ao pastor Hernandes para ele fazer esse convite, que ele vai fazer muito melhor que eu. Obrigado, Tiago. Bom, então deixa eu fazer um convite para você para o domingo. Domingo lá em Pinheiros nós temos 5 trabalhos especiais. Culto das 8, Escola Bíblica Dominical às 9h30, que é um sermão no templo, por exemplo, o pastor Erival e eu que pregamos, e o templo que é lotado. Culto às 11, culto às 17 e culto às 19. Então você tem 5 atividades de pregação e de exposição da palavra de Deus. Se você mora em São Paulo, venha para cá. Se você vai a São Paulo, vá para lá. E se você mora fora de São Paulo, qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, assista toda a programação pela IPP-TV e pelo canal do YouTube da igreja. Eu, como estou em Campinas, assisti pela IPP-TV nesse domingo. Que coisa boa. O senhor pregou sobre o poder do louvor.
Eu e mais de 11 mil pessoas assistindo ao vivo o culto da Igreja Glória a Presbiteriana de Deus. Pinheiros. Glória a Deus. Então aproveite, a gente está aqui para servir vocês. Obrigado pela sua participação até o finzinho aqui do Trocando Ideias, viu? A gente aguarda você no próximo programa. Um grande abraço.